Bem, gente, conforme eu prometi na semana passada, quando eu ensinei a fazer, lembram, esse lugar americano aqui, olha, de cordões com a talagarça e também aqui o porta-guardanapo, essa semana eu vou ensinar para vocês a técnica do cordão, só que em outro material. Nós vamos aplicar, olha só, numa toalha de rosto. Gente, fica um resultado lindo. Eu vou ensinar vocês, inclusive, como tornar essa peça lavável, que trata-se de uma toalha, você vai precisar lavar. Então, são várias técnicas diferentes. Vou ensinar uma técnica de corte também diferente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Como sempre, gente, os moldes que eu vou utilizar nessa aula, quem quiser igual, né, para depois fazer em casa, é só me escrever aí nos comentários. Eu quero o molde, que eu mando para vocês gratuitamente o link para vocês baixarem o molde. Já todo configurado, é só mandar imprimir e fazer, né, igual aqui da aula, tá? Vou ensinar uma técnica de flor super diferente e hoje nós teremos também um diferencial no material, que é o uso, olha só, do tule, tá? O tule que eu vou usar é esse tule mais grosso, que normalmente é utilizado para fazer armação de saia, né? Na semana passada, na outra aula, eu usei a talagarça, e hoje nós iremos utilizar o tule e vocês vão ver que resultado lindo e delicado. E lembrando, né, que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar toda a lista dos materiais, inclusive com um link onde vocês podem encontrar o mesmo material que eu estou usando na aula. Então não se preocupem que eu vou deixar tudo anotadinho aí para vocês, é só olhar a descrição do vídeo. Combinado, gente? Então vamos aprender essa técnica linda que eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque essa aula tá cheia de dica diferente que ninguém ensina. Tá bom, gente? Então vamos lá aprender? Bem, gente, vamos começar nosso trabalho dessa vez utilizando um material diferente do material da semana passada, que foi a talagarça, e hoje nós faremos com tule, como eu já falei para vocês. E aqui, gente, é bem fácil. Olha, para facilitar, ao invés de usar o papel manteiga, eu também verifiquei que usando o acetato como base, a talagarça ou mesmo o tule não vai colar. Então, ao invés de ficar imprimindo o risco e depois escrevendo no papel manteiga como na semana passada, você pode usar também o acetato. Então, o que eu fiz aqui? Olha só. Eu peguei aqui uma folha de acetato, que é essa daqui, ó, esse plástico, colei aqui nesse papelão, aí vocês vão entender por que eu prendi no papelão, né? E aqui, olha, o meu risco eu coloco por baixo aqui, ó, entre o papelão e o acetato, e posiciono aqui bem direitinho, né, para poder realizar o trabalho, tá? E aqui o tule eu coloco por cima e prendo também com uma fitinha, né, para ele não ficar movimentando. Então, coloco aqui uma fita adesiva e prendo bem. E assim vocês vão ver que fica bem fácil de aplicar. E daqui a pouco, gente, eu vou ensinar para vocês uma maneira muito mais fácil para recortarmos aqui em volta, e vocês vão ver que o acabamento fica perfeito. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse método também. Tá bom, gente? Então aqui, olha, já prendi bem o tule, né, sobre o acetato. E agora vamos começar a aplicação, né? Eu vou utilizar o mesmo cordão que eu usei na semana passada. E toda a lista de material, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para vocês saberem onde comprar o material que eu estou usando, tá? E novamente, né, utilizando a cola de silicone, eu vou colar aqui o cordão. Olha, vou começar aqui pelo meio, né? E aqui eu vou acompanhando o risco, olha. Muita gente me perguntou a respeito do uso da cola quente. Gente, eu não gosto de usar cola quente, tá? Porque eu gosto de fazer trabalhos que vão durar, né? Principalmente quem faz para vender, né? Você faz um trabalho para vender,
usa cola quente, depois de um tempo ela começa a soltar, aí seu cliente vai reclamar com você, ou mesmo se você faça para sua casa, né? A cola de silicone quente, ela não dá a mesma firmeza e a mesma colagem aqui que essa cola de silicone frio. Então, eu prefiro sempre fazer trabalhos que vão durar, que você pode lavar, do que ficar usando um produto, vamos dizer assim, quebra-galho, que a cola quente não é a cola ideal para ser utilizado aqui. Olha só, gente, eu coloquei aqui o papelão para isso, ó. Agora eu consigo vir aqui com o meu alfinete, espetar no papelão e prender. Aí eu consigo prender com mais facilidade, principalmente aqui na parte das curvas, que como essa cola ela demora um pouquinho mais para secar, então é importante, né, nós colocarmos aqui alfinetes para segurar um pouquinho, né, até ela começar o processo de secagem, tá? E aqui, como nós fizemos na semana passada, gente, é só ir acompanhando o risco. Olha, bem fácil. Aqui que tem uma curvinha, ó, eu vou já colocar o alfinete. Tá vendo, gente? Olha só, já coloquei aqui o primeiro lado do meu trabalho e perfurando o alfinete aqui no papelão, vocês viram como ele prende bem? E fica bem certinho aqui no desenho, tá? Aí eu vou deixar assim até a cola secar. Enquanto isso, eu já vou partir, né, do outro lado. Tá vendo, gente? Olha, sempre que tem uma curvinha, aí é importante nós colocarmos, né, o alfinete, é para ele se manter aqui bem direitinho na curva, tá? Espero que esteja dando para vocês verem. Eu tô gravando nessa outra posição, porque eu acho que vai ficar melhor para vocês observarem. Mas é fácil, né, gente? A técnica é idêntica, né, à da semana passada. A única diferença é que nós estamos utilizando outro material e vocês vão ver o quanto é importante, né, o uso desse material, principalmente na questão do acabamento. Aqui no meio vocês não se preocupem muito com o acabamento, porque nós vamos colocar uma flor, tá? Daqui a pouco eu vou ensinar vocês a fazer a flor. Aqui. Viram, gente? Fácil, né? Então, tudo que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer desse outro lado. E daqui a pouco eu já volto para ensinar vocês a fazer uma flor belíssima, diferente da flor da semana passada. E eu tenho certeza que vocês também vão adorar, tá bom?
Bem, gente, agora chegou o momento de fazer a flor, né? Essa flor será diferente da flor que eu ensinei na aula passada, que foi essa daqui, né? Que também é linda, mas essa flor será uma flor dupla. Então, para isso, eu vou usar dois moldes, tá? Um tem 7,5 centímetros e o outro tem 6. Mas tudo isso, gente, já vai no tamanho certinho para quem quiser o molde me pedir. Aí eu vou mandar gratuitamente o link, tá? É só escrever nos comentários, eu quero o molde, tá? Então, para começar, eu vou fazer a base da flor, que é uma flor dupla, né? Utilizando o molde maior. E vocês vão ver que é bem fácil. Aqui eu já fiz como no outro, olha, coloquei a primeira camadinha, que é o tule. Aqui eu tenho a folha de acetato, aqui embaixo o molde e atrás, né, o papelão para nós fixarmos os alfinetes, tá? Então, a colagem que nós vamos fazer não é na pétala toda, tá? Eu vou fazer daqui até aqui, tá? Até o encontro aqui das duas pétalas. Eu não vou chegar até o final com o barbante, vocês vão entender depois por quê, tá? Então, vamos começar, olha. Passo a cola, né? Aqui, ó. Somente nessa parte que eu falei para vocês. E já venho aqui com o meu cordão e vou fixar. Eu fixo aqui o primeiro e já coloco um alfinete, né? Pra ele já ficar bem fixo aqui, olha. É só colocar o alfinete e apertar. E eu dou a volta aqui na primeira pétala, olha só, tá vendo? Aí eu venho somente até aqui, tá? E fixo outro alfinete. Tá vendo, gente? Eu não fui até o final. E vou fazer a mesma coisa nas outras pétalas. Olha, passo a cola. Não vou até o miolo, não vou até o final. E venho fazendo aqui a volta. Aqui é importante colocarmos outro alfinete, né? Para fazer essa curva bem direitinho, olha. Coloco aqui e fixo mais um alfinete. E vou fazer mais uma curva até aqui. Lembrando, gente, quem tem habilidade com crochê, pode fazer esse cordão de crochê, também fica muito bonito. Eu, infelizmente, não tenho habilidade para crochê, tricô, eu não sei fazer. Mas quem sabe e quiser fazer esse cordão com crochê, fica maravilhoso também o resultado, viu? Olha, de novo, né, vou colocar aqui somente na metade da pétala. Faço a voltinha aqui com o cordão, olha. Fixo. Aqui é só apertar o alfinete que ele penetra aqui no papelão e fica bem fixo. Olha, venho até aqui o final e novamente coloco o alfinete. Pronto, gente. Bem fácil, né? E assim eu vou fazer a volta toda aqui da nossa flor. E pronto, gente, olha só. Nossa primeira flor, a flor de base, já está prontinha. E agora vamos fazer a segunda flor, que é a flor menor, e essa sim, nós faremos a pétala completa da flor, tá? E é mais ou menos o princípio da outra, né? A única diferença é que nessa vamos fazer a pétala inteira, olha. Eu aplico aqui a cola na pétala toda e venho a partir aqui do miolo fazendo a volta em toda a extensão aqui.
Já fixo aqui a ponta, coloco o alfinete. Olha, faço a volta. E quando chegar aqui próximo do miolo da flor, coloco outro alfinete. Pronto, tá vendo? Fiz a primeira pétala. E agora eu vou seguir fazendo as demais. Vocês viram que eu deixei um pedacinho a mais, que eu quero cobrir aqui essa parte aqui central, que aí depois eu vou colocar um acabamento aqui, olha, colocar um pouquinho de cola aqui no centro e fixo essa pontinha aqui com cuidado, olha, e coloco aqui no centro. Vou até colocar um alfinete. E pronto, gente, nossa segunda flor já está pronta. Agora eu vou deixar tudo secar e já volto para mostrar para vocês uma técnica de recorte que vocês vão adorar e fazermos a montagem da peça na toalha. Bem, gente, agora que a cola já secou de tudo, eu já retirei todos os alfinetes e retiro o molde, né? Tá vendo? É bem fácil. Agora o molde você pode usar para outros trabalhos. E aqui é só destacar, gente, só puxar com cuidado, né, para não rasgar, porque o tule ele é mais sensível do que a talagarça, né? Mas vocês estão vendo, olha, sai facilmente do acetato. É só ir puxando com cuidado. Pronto, gente, olha, tá vendo? Saiu facinho, né? Vou fazer a mesma coisa aqui nas flores, vou destacar tudo e já volto para nós irmos para o acabamento final. Bem, gente, agora chegou o momento de nós recortarmos e eu vou ensinar uma técnica nova para vocês. Eu vou virar aqui do avesso o trabalho que eu fiz, olha só. E já vou posicioná-lo. Você pode continuar recortando aqui ao redor, utilizando a tesoura. Mas digamos, gente, se você precisasse, por exemplo, fazer um recorte aqui no meio, né? Porque alguns desses moldes para fazer na toalha ou mesmo fazer jogo americano, eles são vazados. Muitas vezes a gente tem que fazer o recorte aqui no meio. Então, para colocar a tesoura aqui dentro e recortar, nunca fica um acabamento perfeito. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer o recorte utilizando, olha só, gente, o ferro de solda. Tá? Você pode usar o ferro de solda comum, ou pode usar também pirógrafo, se você tiver, que também serve. Basta algo que aqueça. E essa técnica, gente, só serve para o tule, tá? Para talagarça não serve, porque a talagarça ela é feita de algodão e ela não vai recortar com calor. Agora, o tule não, como ele é sintético, aí com calor a gente consegue fazer o recorte. E para fazer é muito fácil, estão vendo? Olha, eu virei para o lado contrário. E eu venho simplesmente aqui com o meu ferro de solda, qualquer ferro de solda, tá, gente? E vou passar rente aqui, olha, ao local onde eu fiz a colagem. Olha como é fácil. Olha, tá vendo? É só ir passando e puxando, ó. Que ele faz um corte perfeito e já dá o acabamento. Olha que fácil, gente. E pronto, olha, tá vendo? Aí, se eu precisasse fazer um recorte interno, seria super fácil fazer aqui com o ferro de solda, olha só. É importante fazer que nem como eu estou fazendo, colocar uma madeira, alguma coisa aqui embaixo, né, para não queimar. Mas olha que fácil de fazer. Aí, você deixa sempre aqui uma palha de aço, alguma coisa, lã de aço, que é para limpar a pontinha, tá? E aqui vamos fazer o restante, olha só.
recorte muito rápido, muito preciso e o acabamento fica perfeito. Olha, e aqui a mesma coisa. Vou passar bem rente aqui no barbante. E olha só que perfeição, gente, que ficou muito melhor, né, do que fazer utilizando a tesoura, né? E eu vou fazer a mesma coisa aqui com as flores, que é até mais difícil de recortar, né, porque tem mais detalhes. E olha só como recorta super bem também com as flores, olha. E olha que linda, né? Que ficou aqui a flor, perfeito recorte. Tá, gente? Essa é uma dica muito importante que eu quero dar para vocês, né? E que ninguém ensina, mas aqui no canal Recriar com Arte eu não escondo nada, gente. Eu mostro todas as dicas para vocês. E vou continuar, olha, recortando aqui a minha flor. Isso agiliza muito no trabalho, né, gente? Principalmente se você estiver fazendo uma encomenda, olha só que rápido. E como eu falei, principalmente se você tiver também que fazer um recorte no meio, né, da colagem, que normalmente é muito difícil, a gente perde muito tempo fazendo esse tipo de recorte interno, né? E aqui, olha, super fácil de fazer. Olha só, também ficou perfeito o recorte, tá? E agora eu vou montar tudo aqui para nós terminarmos a nossa aula e vocês vão ver que peça linda nós vamos fazer. E lembrando que eu vou deixar todo o link do material aqui na descrição do vídeo, inclusive eu vou deixar do ferro de solda, porque se alguém não tiver, né, pode adquirir também. Esse aqui eu gosto bastante, olha, porque você consegue graduar a temperatura. E para fazer isso eu deixei em 350, mas ele vai até 450 graus de temperatura. Vai de 200 a 450. E foi super barato, viu, gente? Não é porque tem essas coisas que foi caro, não, que foi bem baratinho esse ferro de solda. Ah, gente, eu já tava esquecendo de mostrar. Aqui nessa flor que ela ficou completa, eu vou colar aqui no meio, olha, essa meia pérola, tá? Vou colar aqui no meio para dar um acabamento e vou continuar usando a mesma cola, a cola de silicone frio. Se você quiser também costurar aqui no meio, dá, porque essa meia pérola, ela vem com 2 furinhos, tá? Então, dá para costurar e dá para colar. Eu vou colar porque essa cola é forte e vai ficar bem firme aqui. Tá vendo, gente? Era mais para dar esse acabamento aqui bonitinho, tá? E agora vamos montar nosso trabalho. Como eu falei para vocês, essa é uma flor dupla, então o que eu faço? Olha, essa aqui é a base da flor e essa parte de cima. Aí eu vou intercalar, tá vendo? Para ficar mais ou menos assim, ó, a pétala intercalada com a de baixo. Olha só que bonitinha. Aí fica essa flor dupla. E aqui eu continuo usando, né, a mesma cola. E vou colar, né, uma na outra, olha. Tá? Posiciono bem intercalado aqui. E aperto. Pronto, gente, olha. Tá vendo como ficou bonitinha? Vou colocar um pedacinho de acetato aqui embaixo para não manchar. Olha. E aqui no centro, eu também vou colocar a cola. E vou posicionar a flor que eu acabei de fazer. E olha só, gente, que coisa linda que já está ficando, né? Vou deixar secar e a última fase será nós aplicarmos na toalha. Aí eu vou dar uma dica bastante importante para vocês. Bem, gente, agora chegou o momento de nós aplicarmos o trabalho aqui na toalha. E a dica que eu quero dar para vocês é que na hora de colar, vocês utilizem, olha só, a cola para tecido, tá? Que essa cola aqui vai garantir que essa toalha possa ser lavada depois, porque ela é própria para colar o tecido, né? Essa daqui, ela cola bem, mas ela funciona tipo para que nós fizemos, olha, o jogo americano, né? Como é uma peça que não vai ficar lavando toda hora, ela vai aguentar bem, porque você vai lavar eventualmente. Só que a toalha não, né? É uma peça que você lava sempre. Então,
O mais indicado é você utilizar a cola para tecido para colar aqui na toalha, né? E nós vamos aplicar a cola para tecido justamente em cima de tudo que eu fiz com o barbante, tá? Então eu vou acompanhar aqui, olha só. A parte do barbante, coloca um traço fino, né, para ela não espalhar aqui para as laterais. É um tracinho bem fino mesmo da cola para tecido. Aí eu vou acompanhando, né, todo o desenho que eu fiz com o cordão. Tá vendo, gente? Contornei todo o desenho do arabesco e a borda aqui do trabalho. E agora, olha só. Nós esticamos muito bem aqui a toalha, né? Nessa parte que geralmente nós bordamos ou pintamos a toalha, é onde eu vou aplicar aqui o meu trabalho. E aqui, olha, é só virar, centralizo bem aqui na toalha e aperto. Aperto bem, tá? E o fabricante, gente, ele recomenda que você aguarde para a primeira lavagem 72 horas. Tá bom? Então, se você for vender ou se for usar, avise, né, que precisa aguardar as 72 horas para poder fazer a primeira lavagem dessa peça. Mas olha só, gente, que coisa linda que ficou a nossa toalha, muito chique, né? Eu vou só deixar ela secar bem e já mostro para vocês o resultado final. Gente, olha só que coisa mais chique ficou aqui a toalha, né? Eu adorei esse resultado. Eu queria agradecer uma artista da Turquia, eu nem sei pronunciar muito o nome dela, o nome é Gürdens. Eu vi o trabalho dela no Pinterest, aí eu me inspirei para fazer essa aula para vocês, que ela faz toalhas também belíssimas. Mas olha, gente, eu adorei o resultado, né, dessa técnica que é muito utilizada para fazer suplá, para fazer jogo americano, mas nós podemos aplicar em outros tecidos. E hoje eu trouxe como proposta aqui a toalha, tá? Eu vou mostrar para vocês só o tamanho dessa toalha. Ela é uma toalha de lavabo, gente. O tamanho dela é 33 por 50. Então, o molde que eu vou passar para quem quiser é para fazer uma toalha desse tamanho. Então, se você quiser fazer numa toalha maior, você adapta o molde, né? Aumenta e faz na toalha maior. Mas você pode fazer diversos desenhos. Esse aqui foi mais uma sugestão, mas eu simplesmente fiquei apaixonada. Vou fazer várias dessas aqui para minha casa. E quanto à lavagem, gente, é aquilo que eu já falei na outra aula. Tem que ser uma lavagem mais delicada. Essa não é uma peça que você vai colocar na máquina de lavar, porque o processo de centrifugação vai estragar esse trabalho. Então, é uma peça que você precisa lavar na mão, não deixar muito tempo de molho, mas utilizando a cola para tecido, ela já ficou super firme, colou muito bem. Então, os cuidados que você tem que tomar é como se fosse uma peça delicada, mas você pode lavar normalmente. Tá bom, gente? Gostaram da ideia de hoje? Eu simplesmente amei o resultado e também fiquei muito feliz de poder passar para vocês técnicas muito diferentes, como a técnica de corte e o uso, né, do tule, que ninguém usa nesse tipo de trabalho, só usam a talagarça, e eu também achei o resultado com tule muito delicado e muito bonito, inclusive para fazer caminhos de mesa, enfim. Aí a imaginação e a criatividade é que vai mandar, tá bom, gente? Então, se você gostou dessa aula, não se esquece, gente, é muito importante para mim que você dê aquele like, dê um hype aí para mim. Nos primeiros 7 dias do vídeo é possível dar o hype. Também compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque essa técnica de aplicação na toalha é novidade, né? Porque todo mundo só faz suplá, mas essa técnica aqui é novidade e é muito linda. E também se inscreve no canal. E não se esqueça, se você quer receber gratuitamente o molde que eu usei nessa aula, é só escrever nos comentários, eu quero o molde, que eu mando para você o link para você baixar. E todos os materiais que eu utilizei também estarão na descrição do vídeo para você adquirir
se for do seu desejo. Tá bom, gente? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente!